Agora, eu tenho duas perguntas sobre isso. A primeira é que me parece também que, no caso do impeachment do Collor, teve uma marca muito forte ali das denúncias do irmão, das brigas intrafamiliares e tal, mas a história do Fiat Elba, que nem é o batom na cueca que acaba derrubando, né, depois, porque é só o fio da meada, né? É o começo do fio da meada. Mas tem essa pecha de uma pessoa muito poderosa que se corrompe, que tinha o discurso moralista e se corrompe, né? Então, tem ali essa marca. E isso pauta de uma maneira muito constante a percepção pública de que tá vendo como todo político é ladrão, toda vez que... E na verdade, já, como a gente falou, né, já vinha do varre, varre, vassourinha, mas tem uma coisa ali que fica reforçada, né? E até pelas excentricidades do casal Collor daquela época, e aí vai descobrir que faz ritual de não sei o quê, e a imprensa cobre o caso de uma maneira... Não sei se tinha muita alternativa também na forma de cobrir, porque conforme você vai descobrindo esse tipo de detalhe saboroso para a imprensa, cheio, não é? A analogia serve, é um prato cheio de coisas saborosas para explorar, mas me parece que essa moralidade na visão do público depois se repete nos gritos das ruas pós-Lava Jato. E a virada de mesa, embora você tenha pontuado a questão da inabilidade política da presidente Dilma, tem a questão da virada de mesa do questionamento das urnas pelo Aécio Neves, né? Você apontou, mas eu queria também bater um pouco mais nessa tecla, porque me parece que isso são marcas que vão ficando na política brasileira e... eu não sei como que a gente sai disso, porque é muito difícil, né, professor, você falar que corrupção não é um problema, porque a gente está diante de um escândalo agora no INSS, a gente tem escândalo de rachadinha, a gente tem escândalo de roubo de joia, e tem petrolão, e tem mensalão, e tem compra de reeleição. Não dá para falar que isso não é um problema. É um problema. Ao mesmo tempo, tratá-lo com moralismo político não é a saída desse problema. E isso vem marcando os ciclos eleitorais, a formulação política dos candidatos o tempo inteiro. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse dilema da corrupção. Você coloca tantas coisas, eu vou ter que... Bom, primeiro... a corrupção, é claro, é um problema, só que ela tem que ser tratada do ponto de vista institucional e não moral. Você tem que ter mecanismos para resolver o problema, minimizar o problema que seja, mas você tem que ter mecanismos institucionais, não é um sujeito em cima de um caminhão gritando contra a corrupção, até porque você não cria depois salvaguardas para que ela não se repita, que vai se repetir. Então, o problema tem que ser tratado institucionalmente e não só a partir de explosões, de fúrias morais que não significam nada no final das contas e que acabam até acobertando intenções muito parecidas de preservar esse esquema. O lavajatismo acabou contaminado por isso, né? Pela visão moral. A primeira questão é essa. Mas eu acho, voltando ao Collor, eu acho que tem uma coisa que é importante no trabalho que eu fiz, que você me fez lembrar disso, enfim, depois de tanto tempo, que é o seguinte: bom, as pessoas vão para a rua, a imprensa divulga, tal, mas é um mundo diferente, é uma imprensa diferente. Primeiro, é uma imprensa que podia ser mais facilmente controlada do que é hoje. Né? Ele mesmo era dono de retransmissora, né? Isso é um problema que eu vou explorar já. Veja, hoje, antes você tinha algumas famílias que controlavam os meios de comunicação e, enfim, você poderia... Tem ali uma disputa concorrencial, claro, uma coisa ou outra sempre acaba fugindo do controle, mas, em se querendo, seria muito mais fácil de controlar.
Se você comparar hoje com redes sociais, com os blogs todos, enfim, o que nós estamos fazendo aqui hoje, enfim, e tal, é muito mais difícil. Bom, mas o que acontece com o Collor? Que naquela situação, que não é parecida com essa, se perde o controle, que não é parecida com a Dilma, que já tem as redes sociais, o WhatsApp foi muito importante, por exemplo, naquelas mobilizações todas. Tal. O que acontece? O Collor, ele tem um projeto de poder e ele está montando um império de comunicação. Isso é necessário lembrar. O Collor, pela mão do Paulo César Faria, que era o seu caixa, monta o maior parque gráfico, na época era importante um parque gráfico, da América Latina em Alagoas, para produzir lá a Gazeta de Alagoas, que é o que faz com que o Pedro Collor rompa com o irmão, que é o avanço do irmão sobre o patrimônio da família. Perpostos do Collor, Paulo Otávio, enfim, eles estão tentando comprar o Jornal do Brasil, a Rede Manchete, há uma associação com um grupo do Paraná, que é o José Carlos Martinez, que é a Rede Brasil TV, uma coisa assim. Rede OM. Não me lembro do nome. Rede OM. Isso. Rede OM, Organizações Martinez. Tenta comprar a Gazeta aqui em São Paulo. Ele vai montar um império de comunicação. Ou seja, não é a regra do jogo, é uma regra do jogo que é ferida aí. Vamos lembrar o que aconteceu com Samuel Weiner, quando o Getúlio quis montar também um esquema de comunicação próprio com a Última Hora, quando ele financia Samuel Weiner para a criação da Última Hora e aí notícias em primeira mão para a Última Hora, publicidade para a Última Hora. O que acontece com o establishment da comunicação? A começar por Carlos Lacerda, que era dono de jornal, a começar passando também pelos associados do Chateaubriand, enfim, todos se revoltam ali contra o Samuel Weiner. Getúlio vai ao suicídio, Samuel Weiner acaba na miséria. Não é? O Collor não entendeu esse jogo, que quando você chega na presidência da República, você tem, o presidente pode muito, mas não pode tudo. Né? Sim, existem sistemas de freios e contrapesos que não são só institucionais, que estão ali no Congresso ou no Supremo, né? Na Justiça. Existem freios que também estão na sociedade, em grupos de interesse. Então, é necessário saber navegar sobre esses freios todos, esses grupos de interesse, mas a arrogância, o ímpeto de Fernando Collor, né, o seu sentido de aventura, não permitiu. E aí, eu quero resgatar um pouco da história dele, que eu acho que vale a pena. Vamos nessa. Ele falou que ele era membro da oligarquia. Na verdade, se tornou uma oligarquia, porque quem controlava Alagoas não era a oligarquia Arnon de Mello, eram os Góes Monteiro, que vinham lá do tenentismo e da Revolução Varguista. Arnon de Mello, que é um filho de usineiro falido, vai para o Rio de Janeiro, né, como repórter, se relaciona muito bem ali, consegue informações importantes, enfim, que lhe dão dinheiro e fortuna para voltar para Alagoas e ir para a política. Na política, ele enfrenta os Góes Monteiro, ele vira governador e depois ele vira senador e vai para Brasília, que é onde o Collor cresce. Para voltar para aquela sua questão. Né? O ambiente de Brasília, da elite política de Brasília, do governo militar, ele é absolutamente licencioso, porque tem censura. Ninguém vai divulgar o que os filhos da elite, os filhos dos senadores, dos desembargadores, etc., vão fazer. Não vai acontecer igual aconteceu anos depois, já na democracia, quando os filhos dos desembargadores vão lá e colocam fogo no índio e toda a imprensa divulga. Na época, não. Então, havia ali uma proteção, uma blindagem para que ele pudesse crescer e se desenvolver daquela forma. E depois as coisas foram acontecendo para ele na política. Ele não queria ir para a política, ele teve que voltar para Alagoas por conta de um negócio mal feito na Bolsa de Valores em Buenos Aires. Aí o pai, para socorrê-lo, né, da perda
financeira que ele teve, o obrigou a voltar para Alagoas para controlar, para dirigir o grupo de comunicação. Ele fica ali dirigindo o grupo de comunicação. O senador Arnon está ficando velho e a dona Leda Collor, né, filha de Lindolfo Collor, que foi ministro do Trabalho de Getúlio, que fez a Constituição Polaca de 37, enfim, fascista e tal. Ela se preocupa, ela diz para Arnon, quem cuidará dos interesses da nossa família na política? Né? E aí ele não tem outro, porque o Pedro parece não ser adequado, o filho mais velho, daqui a pouco me recordo o nome, está em São Paulo, não quer saber de Alagoas, e o Collor acaba ficando ali. E o Carlos, Leopoldo Collor. Leopoldo Collor. Leopoldo Collor. Leopoldo Collor, exatamente, Leopoldo Collor. O senador, já velho, decadente, Arnon de Mello, procura o poder em Alagoas, que está na mão de Guilherme Palmeira e de Valdo Suruagi, que são do PDS, são da Arena e depois do PDS, que controlam, e pede que eles abriguem o filho na política. Eles destinam para o Collor a Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo de Maceió, que não era nada naquela ocasião. Então ele fica ali, faz turismo em Brasília, enfim, tal. Olha que fato interessante, como as circunstâncias são interessantes. Num determinado momento, o Collor convida Divaldo Suragi e Guilherme Palmeira para um churrasco no Rio de Janeiro, na casa do sogro, que é o Monteiro Aranha, que é uma das grandes fortunas do Brasil. Divaldo Suragi e Guilherme Palmeira crescem os olhos em cima daquela fortuna, né, que poderiam financiar campanhas, e fazem o Collor prefeito biônico de Maceió. Né? Aí ele começa a virar prefeito. Até aí tudo bem, ele está sob o controle de Divaldo Suragi e Guilherme Palmeira. Vem o colégio eleitoral e o PDS tem uma disputa, que é Paulo Maluf, o Aureliano Chaves e o Mário Andreasa. O que esses grupos da política brasileira fazem? Muito simples, né? Tem uma disputa, quem é que vai ganhar? Ninguém sabe quem vai ganhar. Eles se dividem, eles fazem um acordo. Um fica com o Palmeiras, um fica com o Aureliano, um fica com o Andreasa, um fica com o Maluf. Quem ganhar, resgata os outros dois. Quem ficou com o Maluf foi o Collor. O Maluf ganha no PDS, só que os outros dois não cumprem o acordo. Rompem o acordo e se bandeiam o Partido da Frente Liberal, que é o partido que vai apoiar o Tancredo. O Collor fica ali com o peso do Maluf. Aliás, o convida para ser padrinho de casamento, do seu segundo casamento. Com a Rosane. Com a Rosane Collor. E ele fica ali no malufismo, mas com um ódio desgraçado de ter sido traído, ter sido isolado por esse processo. E aí ele jura a vingança, que é ganhar o governo de Alagoas contra o Divaldo Suragi e denunciar todo o uso da máquina feita pelo Suragi, que colocou um monte de Suragi na folha de pagamento, enfim, aquela coisa toda, tal, e ganha a eleição. Então, por isso que as circunstâncias são interessantes, né? Se você for pensar em política, projeto, visão de país, Brasil, etc., não tem nada disso. O que você tem são interesses muito localizados que vão criando ali os seus filhos, os seus netos, os seus afilhados todos, eles vão se desenvolvendo no mundo da política e as circunstâncias vão colocando eles no jogo. Né? O resto da história a gente sabe. O governador de Alagoas, ele começa a limpar a folha de pagamento de Alagoas dos Suruagis. Veja, É vingança pessoal. O discurso moral, ele só é o discurso, mas o sentido é outro. Mas naquele vazio que se coloca, onde Mário Covas não se viabiliza, onde Ulisses Guimarães não se viabiliza, onde Orestes Quercia não quer se viabilizar, onde há um medo desgraçado do Brizola, ele vira ele vira um fenômeno político lá nas Alagoas, enfrentando, né, a corrupção, a imoralidade, enfim, o velho discurso moral que vai surgir no Brasil várias vezes depois, mas que ele é fogo-fato, né, Flávia, como você disse. Por quê? Porque ele não cria institucionalidade para que isso não volte a ocorrer. E faz reprises
depois numa eleição de um Bolsonaro da vida. Provoca esse tipo de reprise, porque, novamente, não dá para... Embora o Bolsonaro represente uma corrente política, um projeto de país, ele não é não tem projeto de país nenhum. O projeto dele foi de destruição, mas muita gente se dispôs a estar unida em torno dele, enfim, na onda do moralismo pós. O velho discurso moral tem esse. Agora, tem uma coisa que eu queria resgatar, você resgatou muito bem essa história, e aí antes de eu jogar para o Pedro voltar aqui para a conversa, eu em 2012 fiz uma reportagem sobre o Collor. Era um momento de renascimento do Collor, embora ele já tivesse voltado ao Senado já fazia alguns anos, foi um momento em que ele estava voltando a ter poder de verdade, porque ele pagou ali teve um processo ali antes de voltar a ter alguma importância. E era um momento em que ele tinha assumido a Comissão de Relações Exteriores do Senado. E voltava a circular em Brasília com altivez. E parte do processo dessa altivez ali naquele momento passou por um conselho que ele havia seguido, segundo ele, do ex-primeiro-ministro espanhol Felipe González, mas eu desconfio que tenha muito mais a ver com a sua própria história, de se cercar sempre de militares. Então ele militarizou o gabinete dele no Senado. E olha só, Pedro, você que gosta dessas genealogias também. Olha só quem eram os militares que cercavam Collor ali em 2012 no Senado. Era o antigo chefe de segurança dele e então um general de 4 estrelas, Darcy Figueiredo. E o chefe de gabinete do Collor era o Gilberto Santana, que era filho do coronel Job Lorena Santana, que tinha sido responsável pelo inquérito do episódio da bomba no Rio Centro. O Collor, embora fanfarrão, playboy e outros adjetivos que a gente possa atribuir a ele tem uma coisa muito séria de disciplina, de entrar documento e ter que sair no mesmo dia, de despachar, de uma disciplina militar mesmo, militaresca, né? E ele se cercou de militares nesse período, e isso me veio também à memória, eu resgatei isso para... Posso provar um... Claro, por favor. Felipe González, isso é tão estranho. Vocês devem se lembrar, o Collor, quando presidente da República, ele atravessava os jardins do Palácio para pegar o helicóptero que o levava para a casa da Dinda. Isso. Né? Numa dessas ocasiões, ele atravessa ali para ser fotografado com o dicionário de política do Norberto Bobbio, né? Debaixo do braço, né? Como se ele estivesse lendo o dicionário de política do Norberto Bobbio, porque ninguém lê, porque aquilo é um material de consulta, sim. Meramente de consulta. Então, ali o que ele quis demonstrar, uma certa sofisticação intelectual, né? Daquilo que ele não era. Não era o Collor. Enfim, então é uma farsa. Quem cita o Felipe González o tempo todo, quem teve relação com o Felipe González o tempo todo, que aí demarca uma geração de presidentes importantes na Europa, que vão trabalhar para a reunificação europeia, Felipe González, Mário Soares, François Mitterrand, enfim, todos esses caras, é o Fernando Henrique, não é o Collor. Não é o Collor. Pode ser, eu não vou dizer que não foi o Felipe González, mas me parece, isso daí tem um jeitinho de dicionário de política do Norberto Bobbio. Muito. Não, e tem essa coisa da reinvenção. Ele estava num momento ali de reinventar a própria história, de recontar a própria história. Mas veja que interessante, ele não é José Sarney. Porque José Sarney, ele sai do governo, está certo, ele não sai com impeachment, e ele se reinventa no Senado e vira um todo-poderoso no Senado. O Collor não consegue fazer isso. Do Senado e da República, né? O Sarney até hoje define indicações nas mais diferentes instâncias, não só por ser ex-presidente da República, mas principalmente pela carreira posterior, né?
Pedro, e aí, hein? Você sabe que essa Quer história ainda fazer toda... mais alguma pergunta? Eu vou fazer apenas um comentário, porque eu estava me deliciando aqui com o Carlos falando da política alagoana, e ele lembrou de esse ilustríssimo senador do PFL, Guilherme Palmeira, que é um senador que, junto com o Divaldo Suruagi, eles meio que dividiam o poder em Alagoas. Alagoas é essa terra, né, de Acioles, de Calheiros, de Palmeiras, mas são as mesmas famílias que mandam ali, desde Melos também, que mandam ali meio que desde família Calheiros, família Accioli, família Palmeiras está nas Alagoas com poder, donos de engenhos de açúcar desde o século XVIII. Isso é oligarquia de verdade, com raízes coloniais. E tem uma coisa, Carlos, que você sabe, mas que a maior parte das pessoas que estão nos acompanhando não sabem, é sobre o irmão do senador Guilherme Palmeira, que foi um importantíssimo líder estudantil, o principal líder estudantil de 68 no Rio, enquanto o Zé Dirceu era o principal líder em São Paulo, que era Vladimir Palmeira. Vladimir Palmeira, que foi candidato, foi escolhido pelo PT do Rio para ser... Diga. Vou te interromper. Aquele que o Nelson Rodrigues disse, ali está um homem, ali está um líder, porque quando ele disse, estamos cansados, vamos nos sentar, no meio da Avenida Getúlio Vargas, todos se sentaram e todos ouviram. Quer dizer, Vladimir, eu me empolgo de dizer, porque Vladimir é um monumento daquele momento histórico do país. Rejeitou a herança, a fortuna da família e depois ganhou na loteria. É exatamente isso que eu ia falar, né? O problema é que ele ganhou na loteria mais de uma vez, né, Carlos? Ele rejeitou a fortuna da família e começou a ganhar na loteria. O Vladimir é uma figura interessante, mas que virou um líder de esquerda muito importante e foi escolhido pelo PT do Rio para ser candidato ao governo do estado do Rio, no momento em que o Lula estava decidindo, não, agora eu quero ser presidente do Brasil mesmo e a gente vai ter que fazer com que esse partido pare de ser uma bagunça. É quando existe a intervenção pelo Zé Dirceu no PT do Rio, que se impõe, se dissolve a convenção do PT, impõe-se, o Diretório Nacional impõe a candidatura do Antônio Garotinho aqui no Rio em 1998, se impõe a candidatura do Garotinho, o Garotinho ganha, Brizola é o vice do Lula, ele perde, ele ganha na eleição seguinte. Do Garotinho. A Benedita Bené era vice do Garotinho. Aliás, eu sou repórter do tempo em que repórteres de política no Rio comiam feijoada na casa da Bené, no Morro Chapéu Mangueira, que é uma das melhores feijoadas que eu já comi na minha vida. E é engraçado isso, né? Porque a gente pensa, às vezes, na esquerda como essa coisa absolutamente afastada desse jogo oligárquico e tudo mais. E o Vladimir, de fato, foi um grande líder político. Ele se perdeu depois, mais velho, ele nunca conseguiu se firmar depois do processo de democratização, mas ele foi um dos caras cruciais da formação do PT aqui no Rio de Janeiro. E ele sabia ser político porque ele tinha sido criado numa casa de políticos. O irmão dele era pefelê de cabo a rabo, a família toda. Ele nunca deixou de ser um senhor de engenho, embora andasse de sandália de couro junto com Chico Alencar, distribuindo o panfleto do PT no Rio de Janeiro. Existe esse encontro, sabe, entre a velha república e a nova república o tempo todo. E essa história que você contou do Collor e de como que o Collor surge, Carlos, isso é uma história de Primeira República. Isso é perfeito a Primeira República Brasileira. E é um pouco a lembrança de que
esse país muda, esse país se transforma. Eu realmente acho que esse país é muito diferente do país da Primeira República. Ele é muito mais complexo. Isso é uma complexidade que ele ganhou, na verdade, na Nova República. É muito mais rico socialmente e a gente passou a ser um país em que mais de 60% dos brasileiros estão no mercado de consumo e não na miséria. Isso faz uma diferença abissal e muda mesmo a natureza do país. Tem umas horas em que o Brasil segue sendo o Brasil, né? Gente, eu passo aí para São Paulo para vocês se encerrarem por aí. Diga. Não, deixa eu só fazer um comentário. Veja, em primeiro lugar, essa prisão do Collor, nesta madrugada, mostra que 5 séculos de história nos contemplam, né? Porque é isso, é a história do Brasil. Ali você tem o suco da política oligárquica do Brasil, né? Que de fato se transformou na Nova República. Mas você citou a Miriam agora recentemente. Eu dei uma entrevista para a Miriam, depois virou um artigo dela, a propósito das emendas, o orçamento secreto, as emendas hoje no Congresso e tal. E eu fiz uma brincadeira dizendo que o nosso sistema agora é o sistema de coronelismo, emenda e voto. Ou seja, houve uma mudança institucional nos últimos, de 2016 para cá, né, em que nós deixamos de ter parlamentares federais olhando para a federação, olhando para o Brasil, olhando para o mundo e se voltando para o curral. A política hoje, ela não é municipalista, ela é uma política de curral. Então, é o coronelismo e a emenda e o voto. A tal ponto de Arthur Lira, que é lá das Alagoas, numa entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, no ano passado, ele tem se referido aos municípios que votam nele, em torno do município que o pai dele era prefeito, como os meus municípios. Então, o Brasil é aquela coisa que o Baixa, né, chamou de Belíndia, né? A Bélgica é a Índia, e depois o Delfim mudou para Gana, é Inglaterra e Gana ao mesmo tempo, que é aquela velha história, né, do novo e o velho, né, que estão sempre convivendo. Fernando Henrique dizia que o PT e o PSDB eles teriam o papel de puxar o velho em direção ao novo, né? E, de fato, se você pegar o governo Fernando Henrique e pegar os 2 governos do Lula, houve essa possibilidade de tentar trazer esses setores com resistência, com composição, é claro, tal, para uma república, né? Primeiro para uma república, depois para uma democracia moderna. Mas eu acho que nós sofremos um retrocesso muito grande nos últimos anos, onde parece que agora esses setores mais antigos e mais arcaicos voltam, de certa forma, a conduzir a política brasileira.